Alô? Estou tentando voltar aqui na nossa transmissão. Não sei se vou conseguir resgatar vocês. Caiu novamente em razão da nossa chuva aqui. Caiu. Boa noite, Igor. Obrigada por ter voltado. Então, vamos retornar. Eu estava falando das 5 dicas, né? Infalíveis para a preparação para você ser bem sucedido num recurso criminal. A primeira dica que eu dei para vocês é saber qual o recurso correto, qual o recurso adequado àquela situação. Apesar da fungibilidade recursal, você não pode manchar a sua reputação fazendo um recurso que não é apropriado. Então, se você fizer, vamos supor que é uma sentença condenatória, ao invés de você apelar, você interpõe um recurso em sentido estrito, o juiz vai considerar como uma apelação, mas vai constar no processo que você agiu errado. E isso não é nada bom para um advogado que está iniciando a sua carreira ou para aquele que já vem atuando há algum tempo. Concordam comigo? Não é correto, não é legal, né? E a segunda dica que eu estava dando era sobre as custas processuais. Essas são fundamentais. Você tem que ver se aquele recurso cabe custas. Se você não recolhe as custas da maneira correta, não recolhe custas, aliás, o teu recurso não é examinado no mérito, ele é considerado deserto, ele é inadmitido de plano, não tem julgamento, entendeu? E a outra coisa, às vezes você recolhe as custas a menor, de uma forma incorreta. E você, lógico que esse recolhimento das custas você vai cobrar do cliente. Então, se você faz errado e depois é exigida uma complementação, fica muito desagradável você cobrar isso do cliente novamente. Então, é preciso que você tome todos os passos com muita convicção. Está com dúvida no recolhimento das custas? Está com dúvida na hora de elaborar o GRERJ, GRU? Então procure alguém que já conheça, que já saiba fazer isso, um advogado já familiarizado. Tem tantos escritórios de advocacia com profissionais que só cuidam dessa parte. Então, se você conhecer um advogado que trabalha nesse escritório, vai lá e tenha uma conversa. É muito mais importante você ser sincero e fazer a coisa certa do que querer assumir, abraçar o mundo, cometer vários erros e aí aquele cliente que estava com você, você perde a total credibilidade com ele. E isso é um grave erro, porque um cliente insatisfeito, ele vai comentar da sua atuação para os demais. Então, para quem está começando, que está querendo fazer um marketing, né, que está divulgando o trabalho, isso é péssimo. Agora vamos falar da terceira dica que eu considero fundamental. Vamos preparar uma peça. Vocês já descobriram qual é o recurso correto. Vamos supor, seu cliente foi condenado, né? Sentença penal condenatória. Você sabe que o que você tem que fazer é uma apelação. Agora, como que você vai fazer essa apelação? Sabe como é que a grande maioria faz quando está começando a carreira? Ah, fulano de tal, você tem uma peça aí, um modelo de peça para eu fazer a apelação? Aí o fulano de tal dá um modelo de peça. Aí ele pega esse modelo de peça, ele copia e cola. Cola toda a doutrina que está ali, cola toda a jurisprudência que está ali, muda os nomes apenas. É furada. Não se faz peça dessa forma. O modelo é verdade, Igor. Eu já vi vários advogados fazendo isso. Vários. Preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de tentar entender o que ele está fazendo. Como é que você vai só copiar e colar? Isso é um absurdo, né?
Então, você não quer essa situação para você. Você quer fazer uma peça que o desembargador, quando for olhar, ele fale: poxa, esse advogado é técnico. Esse advogado, ele soube usar as expressões corretas. Ele fez o desenvolvimento da peça da forma adequada. Existe toda uma técnica. Eu até faço, a partir de junho, no final de junho, eu estou ministrando um curso online só de elaboração de peças processuais, com todos os detalhes. Então, isso vocês têm que prestar atenção. Então, se vocês vão fazer uma apelação, vamos ler sobre a apelação. Vamos saber o que é a apelação exatamente. E aí, quando você sabe qual o recurso que você vai fazer e o que é esse recurso, você vai enfrentar as etapas da peça processual. E eu costumo dizer que essas etapas são o preâmbulo, tá? Depois do preâmbulo tem a questão dos fatos, o direito, a liminar, quando é o caso, e os pedidos. No preâmbulo, primeiro você vai direcionar, encaminhar essa peça. Você vai dizer para quem vai julgar aquele recurso, né? Então, se, por exemplo, é um recurso de apelação, quem é que vai julgar? O Tribunal de Justiça. Gostaria de fazer esse curso. Então, Roberto, seja bem-vindo. Primeiramente, a gente vai fazer um workshop em junho, no início de junho. Quem é? Geraldo. Então, Geraldo e Roberto, inicialmente nós vamos fazer um workshop gratuito. Eu vou fazer com vocês um workshop da advocacia criminal. Então, logo no decorrer desse mês de maio, eu já vou colocar um link de acesso. Quem tiver interesse vai se inscrever nesse workshop. E logo no início de junho, eu vou fazer webinários com vocês. Vocês vão receber vídeos. A gente vai ter um grupo fechado onde nós vamos conversar nesse workshop. E eu vou dar dicas para vocês, para quem tem interesse de advogar na área criminal. Então eu vou falar sobre dicas básicas do inquérito policial, dicas básicas de como atuar numa audiência, dicas também sobre recursos, as principais etapas que o advogado passa. Então esse workshop ele vai ser de 1 semana. E depois do workshop eu vou lançar esse curso online, aí ele já não é gratuito, de peças processuais, né? E podem ficar tranquilos, é só vocês seguirem o Manual da Advocacia Criminal. É a minha fanpage no Facebook, Manual da Advocacia Criminal. Curtam lá a página e acompanhem os posts. Aí, logo em seguida, até o finalzinho de maio, eu já estou fazendo um link pedindo para que vocês se inscrevam, entendeu? No workshop. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, não só para vocês, como para mim. Nós vamos interagir, trocar experiências, trocar ideias. E toda a troca de ideias, todo o debate, eu acredito que seja muito vantajoso para ambas as partes, ok? Mas vamos voltar aqui para a peça clara e objetiva. Então, vocês têm um preâmbulo. A primeira coisa que vocês têm que focar em qualquer peça, seja um recurso, seja uma defesa, qualquer peça, um habeas corpus, o preâmbulo, o que é? No início, você vai dizer, você vai encaminhar aquela peça para a autoridade que vai julgar o seu recurso. Depois você vai colocar o nome completo de quem está recorrendo, vai colocar o nome do recurso adequado, né? Isso tudo é o preâmbulo. Nos fatos, você vai expor a situação do seu cliente. Então, se você está abordando você está fazendo uma apelação, o que você vai fazer nos fatos? O que você vai colocar? Você vai explicar o que o seu cliente foi denunciado pelo crime tal, e aí ele acabou sendo condenado por tal e tal motivo, vai reproduzir a sentença do juiz, isso tudo nos fatos. Depois, no direito, você vai fundamentar, vai expor os motivos, né, técnicos, tá? Motivos extraídos da doutrina e dos tribunais, que vão levar, aliás, o tribunal que vai analisar o seu recurso a julgá-lo procedente.
Então você acha que o seu cliente merece absolvição. Você acha que que aquela sentença foi dura demais com ele. Então você vai expor por que você acha isso. Mas é lógico que você, além de expor os fatos, você vai fundamentar tecnicamente. Por isso que o modelo nem sempre vai se encaixar com a sua hipótese, com um caso em concreto. O modelo, as situações são muito complexas, são muito diferentes entre si. Então você tem que achar a doutrina e a jurisprudência que se aplica àquele caso. Prestem bastante atenção nisso, porque as pessoas acham que uma boa peça é aquela que é muito extensa, que tem vários termos técnicos, que tem muita doutrina e jurisprudência. Besteira. Os tribunais, as pessoas que estão analisando o seu recurso, elas não têm muito tempo para ficar lendo peças extensas, não. Ela quer o quê? Uma peça objetiva e clara, que traga o seu propósito. Lógico que tem que ter doutrina e jurisprudência, mas tudo de uma maneira moderada e que realmente ajude o seu cliente. Entenderam essa parte? Então, aí, depois dos fatos e depois da doutrina e da jurisprudência, vocês vão falar sobre a liminar. Essa liminar, ela vai depender da situação em concreto, né? Da peça que você está fazendo. Então, se você está fazendo um habeas corpus, por exemplo, você vai pedir a concessão da ordem imediatamente. Por quê? Porque senão pode haver um prejuízo muito grande para o seu cliente. Vamos supor, ele está prestes a ser preso e aquele crime já houve a prescrição da pretensão punitiva, né? Já houve a prescrição. Então você pede a liminar porque existe um mandado de prisão para ser cumprido e se você for esperar a tramitação de todo o habeas corpus, o seu cliente pode ser preso injustamente. Como que ele vai ser preso? Com base num crime, né, que foi prescrito. Já existe a prescrição da pretensão do Estado. Não tem cabimento. Entenderam? Então, a liminar é o outro ponto que deve ser colocado na inicial, no recurso. E, finalmente, vocês vão colocar os pedidos. Aí vocês vão expor todos os pedidos e pedirem para deferir o recurso que vocês estão fazendo, ok? Então, vamos recordar das dicas, das 4 primeiras dicas, porque alguns entraram depois. Primeira dica, qual o recurso adequado ao que eu quero? Então, houve uma decisão. Essa decisão comporta recurso? E qual é o recurso que eu tenho que fazer? Não vou pegar modelo de peça. Vou estudar esse recurso para saber exatamente como fazer. Segunda dica, vou observar o prazo desse recurso, né, para não interpor o recurso fora do prazo, e vou observar as custas judiciais, recolhê-las direitinho. Terceira dica, vou elaborar a peça processual com muita qualidade. Então, eu vou seguir um passo a passo mínimo, que é o preâmbulo, os fatos, o direito, a liminar se tiver nesse recurso e o pedido. E atenção, eu vou estudar o instituto, eu tenho que saber para que serve aquele recurso exatamente, tá bom? E vamos à quarta dica, que é muito importante. As pessoas elaboram o recurso, dão entrada nesse recurso e acham que acabou. Não acabou nada, gente. Veja bem, é fundamental que vocês acompanhem a distribuição desse recurso. Só para vocês entenderem. Meu cliente, vamos supor, foi condenado, né, numa vara criminal por crime de roubo. E aí eu digo que eu quero apelar, faço o recurso de apelação. O juiz que julgou, que condenou o meu cliente, se ele perceber que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, se eu fiz no prazo certo, se eu recolhi as custas adequadas, se está tudo corretinho, ele recebe o recurso. Isso não significa que ele está dando provimento, é a primeira fase do recurso. E aí, esse recurso vai ser distribuído para uma das câmaras criminais do Tribunal de Justiça. E essa distribuição vocês têm que acompanhar.
Cada Câmara Tribunal Criminal do Tribunal de Justiça, ela tem um posicionamento. Vocês sabem que as câmaras criminais são formadas por desembargadores. E algumas câmaras são muito severas, outras são mais a favor do Estado Democrático do Direito, umas são muito rígidas e são contra os acusados, inclusive são chamadas, aqui no Rio de Janeiro, algumas, eu não vou dizer quais, tá? Por uma questão de ética, mas algumas são chamadas como câmaras de gás, ou seja, nada passa. Então é preciso que você saiba para onde foi o recurso que você fez. E ali, quando você souber qual a Câmara, você vai examinar os desembargadores que compõem essa Câmara. O que eles pensam? Qual é o entendimento deles sobre aquele tema que você está abordando? Vamos procurar jurisprudência, outras decisões parecidas com o seu caso, com o caso do seu cliente, na verdade, né? Vamos comparar, vamos ver o que eles estão entendendo sobre esse tema. E aí, quando você tiver isso em mente, você vai se preparar para a sustentação oral. Muitos advogados morrem de medo da sustentação oral. Mas veja bem, advogado que não sabe escrever aqui em Pernambuco não é diferente daí não. Pois é, lamentável, né, Geraldo? Então, é assim, né? Algumas câmaras criminais são garantistas, outras são muito rigorosas. E às vezes é misto, tá? Na mesma Câmara você vai encontrar desembargadores que são extremamente garantistas. Garantistas são aqueles que são a favor dos princípios, da constitucionalidade, e tem outros que não, que querem a pena rigorosa, que tem essa visão, né? Então vocês têm que ter noção de quem vai julgar o recurso de vocês. Isso é fundamental. E isso tudo para que vocês possam se preparar para a sustentação oral. E o que essa sustentação oral, ela é feita no dia do julgamento do recurso. Não tenham medo. A primeira vez vocês a perna vai tremer, vocês vão gaguejar, é isso mesmo, tá? Até hoje, quando eu vou fazer uma sustentação oral, não só de um recurso, como eu vou fazer uma sustentação no plenário do Tribunal do Júri, o meu coração bate forte, mas eu acho que isso faz parte da nossa profissão. E no dia que o meu coração não bater forte, diante de um recurso, diante de um desafio, é porque não vale mais a pena, entendeu? Então vocês têm que superar esse medo e enfrentar. Vocês sabem que nesse tipo de julgamento, quando vocês estão fazendo a sustentação, o ato é público. Então tem vários advogados, às vezes não são advogados, são familiares, né? Pessoas que estão assistindo o julgamento por curiosidade, estudantes de direito, e você vai falar na presença daquelas pessoas ali. Tem que encarar. Essa sustentação oral, ela é fundamental. Agora, não é qualquer sustentação oral, né, gente? Eu já vi casos que eu fiquei assim com pena do advogado. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Um advogado, uma certa vez, primeiro que eu vi que ele estava muito nervoso para fazer a sustentação, antes de começar o julgamento. E aí ele me fez várias perguntas, eu acho que ele não era do Rio de Janeiro. E na hora da sustentação, quando os desembargadores o chamaram para fazer, né, para falar, ele pegou um papel, juro a vocês, abriu esse papel que estava dobradinho e começou a ler. Ele leu a sustentação dele. Ficou horrível, foi horrível. Vocês não imaginem. Porque ficou feio para ele, porque estava uma coisa lida. Você vai emocionar como um desembargador, como que você vai convencer alguém que seu recurso está correto lendo? E os próprios desembargadores, infelizmente, o desrespeitaram, ficaram debochando, então foi uma situação muito embaraçosa. Então, para você fazer uma sustentação oral, você tem que ir preparado. Eu não tenho aqui como dar todas as dicas de sustentação oral, isso eu vou fazer muito no workshop, tá? Gratuito lá em junho. Eu vou dar várias dicas interessantes. Mas o importante é que você se prepare. Você tenha, assim, um roteiro. Você trabalha esse roteiro em casa, inclusive você controla o tempo, porque você tem 15 minutos para falar.
Então, às vezes, você se estende demais e aí o tempo acabou, eles não querem saber. E vocês têm que passar a emoção para o desembargador, chamar a atenção deles, porque o Geraldo deve saber o que acontece na grande maioria das vezes. Os advogados ficam sustentando seus recursos e os desembargadores conversando entre eles. Às vezes eles pedem lanche, ficam lanchando e conversando, como se o advogado não estivesse ali, entendeu? Então, vocês têm que ter alguma maneira de chamar a atenção. E a minha dica é para que chame a atenção logo no início. A minha primeira sustentação oral, eu fui fazer em nome de um advogado, um grande advogado. Eu trabalhei no escritório desse advogado durante algum tempo e ele me falou assim, vai lá e sustenta para mim. E eu fui, nervosa pra caramba, mas fui. E eu comecei o meu discurso dizendo, hoje eu estou aqui sustentando um recurso em nome de uma pessoa que é insubstituível. Para dizer a verdade, eles sequer fazem conta do advogado. Exatamente. Exatamente, a grande maioria faz isso. Mas não é por isso, não é pelo descaso, pelo desrespeito de alguns desembargadores, que também não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas sabe que isso acontece com frequência. Mas não é em razão desse descaso que a gente vai deixar de sustentar. A sustentação oral ela é muito importante. E se ela for bem empregada, você tem uma chance de êxito. E mais importante que essa sustentação é você preparar os memoriais. Alguém sabe o que são memoriais? Alguém aqui quer dar alguma dica do que são memoriais? Tem alguma ideia do que é isso? Deixa eu explicar. Antes do recurso, né? Antes do julgamento, aliás, colegas, atualmente vejo no YouTube, existem advogados chamando a atenção dos ditos julgadores, efetivamente. Pois é. É lamentável. A gente sabe que existem vários problemas, né, com isso. Enfim, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Por escrito. Pois é, para a eficiência do trabalho da jurisdição. Exatamente. Então, mas nós, como advogados, temos a obrigação de desempenharmos o melhor papel possível, sustentarmos oralmente, sim, os recursos, entendeu? E existe vários casos de êxito, tá? Depois que você sustenta. E isso além do nosso dever de expressão, porque a gente não pode aceitar essa situação, esse descaso deles e deixar de defender os nossos clientes, né? Temos o dever de fazer o melhor, ainda mais na área criminal, que a gente está lidando com a liberdade de uma pessoa. Então isso é um trabalho de muita responsabilidade. Então todos os recursos que nós pudermos empregar a favor dos nossos clientes é o nosso dever fazer. Então deixa eu lembrar aqui, voltar. Antes do julgamento, vocês vão preparar os memoriais. Numa Câmara Criminal, deixa eu ver aqui, mas temos que valer o direito no caso concreto. Exatamente, Geraldo. Deixa eu falar aqui um pouquinho dos memoriais. Nós temos que saber quem é o relator daquele processo. Desculpa falar, mas muito obrigada. Ney, né? Muito obrigada, Ney. Muito obrigada pelo carinho. Então, deixa eu voltar aqui, gente. Vocês vão registrando aí os comentários de vocês. Quando eu vou assistir novamente e se tiver alguma dúvida, eu vou responder através da minha fanpage, tá? Manual da Advocacia Criminal. Por favor, acompanhem. Tá muito bacana, eu tenho postado com muito carinho, sempre assuntos interessantes. Mas vamos voltar aqui aos memoriais. O que nós vamos fazer nesses memoriais? Temos que saber quem é o desembargador relator, quem vai ser o desembargador revisor e vogal. Então, são os desembargadores que vão fazer o voto, vão julgar o nosso caso. Quer dizer, o nosso recurso, desculpa. Vão julgar o caso do nosso cliente. E a gente vai preparar memoriais para essas 3 pessoas. Nós vamos
fazer um resumo do recurso, mas um resumo do resumo, tá? Eu tô falando de algo assim, de no máximo 3 a 4 folhas. E a gente vai destacar os pontos principais. Então, Ney, coloca suas dúvidas, pode registrar que se eu não conseguir responder agora, nesse exato momento, eu respondo na fanpage ou a gente faz um periscope só para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aos memoriais aqui, por favor. Nesses memoriais nós faremos um resumo de todos os pontos principais do nosso recurso. E a gente, antes do julgamento, vai até os gabinetes dos respectivos desembargadores, ou seja, do desembargador relator, do vogal, do revisor, e a gente vai entregar esses memoriais. E mais que entregar, a gente vai expor todas aqueles pontos principais. Por que isso, gente? Porque nem todos os desembargadores têm contato físico com aquele processo. A maioria, e isso acontece também, é uma regra, que os desembargadores acompanham o voto do relator. Quer dizer, o relator vai lá, faz o relatório de todo o processo, dá o voto dele e os demais acompanham. Por quê? Porque não tiveram contato com o processo, não puderam examinar as provas da maneira correta. Então, a sua função é essa. A sua função é de levar os pontos principais, os pontos que possam beneficiar o seu cliente. Então, veja bem, você vai preparar esses memoriais na véspera ou no dia do julgamento, com uma certa antecedência, você vai até os gabinetes, entrega os memoriais. Por favor, façam os memoriais. Tudo bem, Ney? Faça os memoriais de uma forma bonita, com um papel bacana, né? Tudo muito bem escrito. E se apresente a esses desembargadores. Isso também pode fazer a diferença. Então, na hora do julgamento, todos os desembargadores terão o quê? Uma noção do que estão analisando, tá? Então, memoriais, boa sustentação oral. Prepare em casa, bote um cronômetro para vocês contarem o tempo que vocês vão fazer esse recurso. É um roteiro mesmo, né? Um roteiro. E fala, treine em voz alta, isso é muito importante. Sempre de maneira muito respeitosa, se dirigindo ao presidente da Câmara, depois ao relator, aos demais desembargadores. Por favor, decorem os nomes de todos, né? Decorem para falar na hora corretamente, ok? Bom, agora eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram esclarecer, porque eu falei das 5 dicas. Só para ficar bem assimilado, é isso. Saber o recurso adequado, custas processuais, se preocupar com o prazo, por favor, elaboração de peças processuais corretamente e ficar atento à Câmara Criminal que vai analisar o seu recurso, né? Saber o entendimento daquela Câmara e, finalmente, preparar os memoriais, que é o resumo da sua apelação, entregar para esses desembargadores e, no dia do julgamento, estar presente e fazer a melhor sustentação possível naquele momento, ok? Deixa eu finalizar esse periscope e pedir desculpas novamente a vocês pelo atraso da transmissão, mas não foi culpa minha, foi realmente um problema de internet. Dizer a vocês que eu estou muito empolgada com o workshop que eu estou preparando, um workshop gratuito. Estou preparando vídeos muito legais, nós faremos webinários. Quem tiver até alguma sugestão de temas que possam ser abordados no workshop, por favor, coloquem na minha página lá do Manual da Advocacia Criminal, ok? E continuem acompanhando, por favor, todos os posts. Deixa eu falar uma outra coisa que é importante. Pode falar sobre o preparo. Exatamente, o preparo é muito importante. Vou falar sim, faço questão de falar. Vou falar também, porque eu já fiz um periscope sobre honorários advocatícios. Só que no periscope é muito rápido, né? Isso é um papo de meia hora.
No webinário do workshop, a gente vai ter um tempo maior. Então, eu vou expor melhor sobre essa questão dos honorários, que é uma dúvida muito grande ainda dos advogados, tá bom? Deixa eu falar uma outra coisa que eu acho muito legal. Eu sei que nem todos são do Rio de Janeiro, o Geraldo, por exemplo, é de Pernambuco, né? Mas o que eu gostaria de dizer a vocês é que vai ter na sexta-feira agora uma conferência na Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio, sobre o sistema penitenciário. Então, vai ser abordado as funções e as funcionalidades do sistema penitenciário. Como eu sei que muitos seguidores e amigos não moram no Rio de Janeiro e às vezes até moram, mas não têm condições de ir até a conferência porque tem compromissos profissionais, o que eu vou fazer? Eu vou pessoalmente nessa conferência, vou assistir até o final, vou fazer todas as minhas anotações e em seguida faremos um periscope sobre a conferência. Quem está interessado na advocacia criminal, quem quer iniciar essa carreira, eu acredito que tenha um grande interesse no sistema penitenciário e que todos nós sabemos que é caótico, né? Que é um sistema já falido. Então, eu vou fazer com muito carinho esse periscope para vocês. Vou assistir a conferência. Eu não sei todos os palestrantes que vão participar, mas fiquem tranquilos, eu vou trazer todos os posicionamentos, assim como eu fiz sobre a delação premiada. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse periscope. Se não tiverem, por favor, podem rolar na minha página no Facebook, o Manual da Advocacia Criminal, que está lá. Eu fiz um periscope sobre delação premiada com base num fórum que foi feito sobre esse tema na Justiça Federal. Então foi muito interessante. Toda conferência, simpósio relacionado ao direito penal que for interessante, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então eu fico muito agradecida pela participação de vocês, por estarem aqui, mesmo tarde, muito depois do horário que eu marquei, né? E poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Fico muito agradecida pela participação, pelo interesse, pelo carinho que eu tenho recebido das pessoas. Eu recebo mensagens, muitas mensagens por dia. Eu gostaria de responder todas, eu tento, mas se por acaso eu acabar não respondendo, não foi por intenção, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar vocês. E isso está sendo feito com muito carinho e com muita satisfação, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até uma próxima oportunidade, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau!